Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do canal. Hoje eu trouxe para vocês mais um projeto de Natal. Vou ensinar para vocês o sino. Eu tô me baseando numa fotografia aqui, né? Então eu vou, para quem tá no grupo do Telegram, depois eu vou postar lá a foto que eu tô usando de modelo. Então quem ainda não tá, entra lá no nosso grupo. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Vamos começar logo a aula. Olha, para esse sino eu usei várias cores. Então, eu usei o branco, o amarelo ouro, o caramelo, o cerâmica, o marrom, o sépia e um pouquinho do siena natural, tá? Que eu tô me lembrando aqui agora das cores. Se faltou alguma, eu sempre deixo a lista de cores no final do vídeo para vocês. Então, vamos começar o nosso sino. E como é uma pintura mais para realista, eu tô acompanhando aqui, a gente vai colocando as cores já nos locais certos. E cada um, como está numa posição, vocês observem que a luz vai ser em posição diferente, tá? Mas só muda a posição da luz. Então, da mesma forma que eu vou pintar esse aqui com vocês, vocês podem pintar esses outros dois que já estão prontos aqui. Então, para começar, eu vou começar com o amarelo ouro e o branco. Primeiro, eu vou colocar o branco nesse ponto aqui que vai ser luz. Olha, e vocês... O pincel tá um pouco sujo de vermelho. Vocês observem que eu esfrego bem o pincel, que é para poder entrar a tinta bem na trama e a gente conseguir misturar o amarelo. Deixa eu pegar um outro pincel, que esse aqui tá sujo com um glitter que eu coloquei aqui no laço. Eu acho que vocês estão conseguindo ver. Eu usei essa tinta dimensional, né, e espalhei no laço. Então, vamos lá. Coloco o branco nesse ponto aqui, esfregando bem. Já falei com vocês, eu gosto de usar esse tecido pé de galinha. Eu prefiro, eu acho que a cor entra melhor na trama. Mas se vocês estiverem usando aquele outro que é o pano de copa, não precisa esfregar tanto, tá? Aqui eu cobri com a fita crepe as pétalas onde vai ser a flor. A flor eu vou pintar depois. Já expliquei aqui também que eu prefiro esse processo, porque aí eu não me preocupo em ficar desviando. Olha, vou vir com o amarelo ouro aqui. Aqui vai ser branco. Deixa eu lavar o pincel. Aqui tem uma luz intensa branca. Nessa parte aqui também, e ela faz o movimento do sino. Lembrando que toda vez que a gente for pintar algo mais realista, a gente tem que seguir o movimento, tá? Do desenho. Então, olha, eu vou deixar bem branco aqui. E eu vou preencher primeiro essa parte aqui, que é pro branco não secar, senão depois eu não consigo misturar um tom no outro tom. Eu não vou conseguir entrar com amarelo no branco se ele já tiver seco. Então, eu venho aqui com amarelo e já deposito ele aqui ao redor do branco. Nessa parte aqui, deixa eu abrir o caramelo. Eu peguei o cerâmica, peraí. Vou abrir o caramelo e o siena natural. Então,
Deixa eu esqueci meu pratinho em algum lugar. Do amarelo pra cá, saindo do amarelo aqui, eu vou colocar um pouquinho do siena, ó, em toda essa parte aqui. E vou misturando bem para uma cor entrar na outra. Aqui, nessa beirada aqui do sino também, ó. Eu não sei se eu inverti as cores aí, mas a que eu tô usando é o siena, tá? É que às vezes eu falo uma, penso uma e falo outra. Olha, aqui também eu vou colocar um pouquinho do siena. Aqui, próximo a esse badalo, né? Uma coisinha do badalo do sino, eu vou colocar o caramelo e vou entrando com ele pra dentro desse siena. E nessa região aqui também o caramelo. São muitas cores, né? Porque, como eu disse, a gente tá fazendo uma pintura mais realista. Olha, agora eu vou vir com o marrom e vou depositar ele aqui. E essa sombra que ele vai ter aqui é uma sombra mais marcada, tá? Então, vou... Olha, ela faz esse movimento aqui. Vou lavar o meu pincel. Olha, porque eu quero esfumar aqui, entre o caramelo e o marrom. E aqui, entre o marrom e o branco. Daqui a pouco eu vou voltar novamente com o marrom e um pouquinho do sépia, tá? Mas eu vou deixar secar um pouquinho, porque senão eu não consigo o efeito. Aqui, aonde eu vim com esse caramelo, ele vai ter também uma sombra marcada nessa posição aqui, ó. E nessa hora aqui, ó, nas beiradinhas aqui, eu esfrego bem, porque eu vou entrar com outra cor. Então, eu vou entrar com um pouquinho de amarelo, amarelo ouro. Ó, e percebam que eu não deixo marca entre uma cor e outra. Lavei o pincel, que eu vou trocar a cor novamente, porque aqui no meio vai o branco. Aqui embaixo também é amarelo. E assim, o desenho realista vai do modelo que vocês estão seguindo. Então, vocês vão acompanhar a cor, a sombra, a luz, os tons do modelo que vocês estiverem seguindo. O meu modelo aqui, ele tá dessa forma, mas o que vocês pegarem pode ser que esteja com outros tons e as sombras e a luz em outros locais. Mas assim, para quem quiser fazer esse projeto, como eu disse, eu vou deixar lá no grupo do Telegram, tá? Agora aqui, eu vou vir com o caramelo. E eu vou subir uma sombra nessa direção aqui, ó.
É uma sombra marcada. E aqui nesse canto vai entrar o siena e o marrom. Então, eu vou colocar primeiro o siena. E agora eu vou vir com um pouquinho no marrom. Deixa eu pegar um outro pincel menor. Acho que esse aqui tá bom. E a hora que eu entrar com marrom, olha, eu vou entrar com marrom aqui. Eu tenho que fazer o movimento, tá? Então, olha, eu vou seguir o movimento aqui. E na hora que eu puxar, olha, vocês percebam que eu não estou puxando com o movimento reto. Aqui também ele vai ter uma sombra bem escura. E vamos deixar secar aqui. Vou voltar aqui nesse que já tá mais seco. Vou colocar novamente o marrom. Vou intensificar aqui, ó. No meu modelo aqui até tá um pouco diferente. Mas eu vou fazer... escurecer aqui um pouquinho, que eu acho que vai ficar melhor, tá? Vou pegar o branco novamente. E aqui, vocês estão percebendo que tem uma marca forte aqui? Eu quero que fique marcado, mas eu não quero que fique tão marcado. Então, olha... eu venho com branco. E dou uma esfregadinha aqui, só pra tirar um pouco dessa marca muito definida. Aqui eu vou colocar um pouquinho mais do amarelo, tô achando que tá com pouco amarelo. E aqui aonde... aonde tem essa parte interna, eu vou vir com um pouquinho de cerâmica nela toda, ó. Vou voltar agora aqui e vou intensificar aqui com um pouquinho de marrom. E vou colocar também um pouquinho mais do amarelo aqui, ó. Deixa eu só lavar aqui. Um pouquinho mais do amarelo aqui dentro. Eu quero diminuir um pouquinho essa luz branca que tá aqui. Ok? Então, vou voltar com o amarelo aqui. Aqui nesse meio também. No centro aqui, eu vou colocar uma luz mais marrom. Uma luz não, uma sombra mais marrom. E vou aumentar um pouquinho esse caramelo. Olha como tá ficando bonito. Aqui. Eu vou intensificar o amarelo ouro. E olha,
Percebam que o movimento vai sempre seguindo o desenho, ó. Porque se eu fizer um movimento reto ou de qualquer outro jeito, a gente não consegue, como é que fala? Nossa, tem hora que foge as palavras. Fugiu completamente a palavra, daqui a pouquinho vem. Nessa parte aqui, aonde tem um risco, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou usar o cerâmica. Então, vou passar ele aqui, bem de levinho. E ele aqui, ó. Eu vou lavar o pincel. E aqui, agora eu tô com o caramelo. Nessa beiradinha aqui, eu vou puxar esse caramelo até um pouquinho mais pra cá. E vou intensificar ele aqui. Ok? E agora vamos vir realçando essa luz branca. Aqui eu vou dar uma... Meu pincel tá limpo agora, eu já lavei. Então, eu tô só passando ele limpo aqui pra dar uma desanuviada. Então, eu vou vir com o branco agora e vou intensificar, deixando com bastante brilho. Pode ser que depois eu tenha que fazer isso novamente, porque esse tecido, ele absorve muito a tinta. Então, são os retoques que eu falo que a gente tem que dar sempre depois do trabalho seco. Olha, eu vou intensificar aqui. Aqui também. Porque a luz bem forte, ela vai dar a aparência de brilho. Então, como a ideia aqui é que ele fique meio que dourado, né? Então, vamos intensificar bastante esse branco. Olha, aqui já secou um pouquinho. Vou vir novamente com o amarelo. Esse amarelo eu tinha que ter passado primeiro antes do marrom, porque aí agora eu não ia ter que estar dando tantos retoques por cima. Mas como eu coloquei o marrom, não tem problema. E aqui também. Vou intensificar. Se a gente quiser, a gente pode pegar até o amarelo canário, que é bem mais clarinho. Nessa parte aqui, onde eu coloquei o marrom por baixo, ó. E vem, em vez do amarelo ouro, com o amarelo canário. Porque aí ele vai abrir mais essa luz aqui que eu quero. Ok? Agora, essa parte aqui do badalozinho dele, nós vamos fazer com cerâmica. Com cerâmica não, com caramelo e cerâmica. Primeiro eu tô colocando caramelo. Então, vou colocar o caramelo aqui. Vou colocar o caramelo aqui. Aqui no meio, vou pôr um pouquinho do amarelo. Amarelo ouro. Aqui, eu vou colocar o marrom. Deixa eu dar uma arrumada aqui, olha, porque ele tá bem menor que o risco que tá embaixo.
E aqui, eu vou pegar o branco, ó, e vou depositar o branco aqui nesse meio. Sem espalhar muito. Tá? Esse tecido, ele vai sugar, como eu disse, a tinta. É nessa hora que a gente só deposita por cima. E aqui, o amarelo, para completar esse pedacinho que tinha ficado faltando. Deixa eu lavar o pincel. Vou vir novamente com o marrom. Que eu passei o amarelo por cima aqui, ele deu uma sumida. Ó. E eu vou pegar um pincelzinho menor. Deixa eu ver. E vou vir com cerâmica. E fazer aqui. Um pouquinho do marrom. Aqui. Vou aproveitar esse pincelzinho menor, vou dar uma arrumada aqui nessa beirada dele aqui. Ficar bem redondinho. Olha, com um pincel menorzinho, vamos intensificar aqui esse amarelo. E aí, eu vou usar o amarelo canário para realçar mais rápido aqui. Se eu ficar colocando amarelo ouro aqui, não vai realçar tão rápido. Olha, então eu deposito a tinta. Vocês vejam que eu tô só encostando a tinta de levinho. Vou voltar com o amarelo canário aqui, olha, para intensificar novamente. Que ainda não chegou no tom que eu quero. Eu quero aqui um pouquinho mais claro. Ó. E nessa parte... Agora eu tô pegando o sépia. Nessa parte aqui, ó, eu vou colocar um pouquinho do sépia. Tá? Mas é bem pouquinho. Eu coloquei bem pouquinho. Aqui também, vou colocar uma sombra com sépia. E aqui também um pouquinho. Ok? E agora é só ir retocando algumas cores que eu quero intensificar aqui, mas tá pronto o nosso sino. Então, eu vou pegar o caramelo, olha, vou intensificar aqui, tirar um pouco aqui que tá muito. E aqui, ó. E um pouquinho aqui. Aqui, nessa beirada aqui, eu vou colocar uma luz. Então, eu pego o branco de um lado só do pincel, passo aqui, ó, pra ter certeza que tá de um lado só. E aqui eu vou colocar uma luz intensa aqui, ó. Aproveito, volto com branco na pontinha. E vou intensificar aqui também essa. E essas outras aqui também.
Pessoal, não se esqueça de dar o like se vocês estiverem gostando da aula, se inscrever no canal e entrar lá no grupo do Telegram para poder acompanhar as nossas próximas postagens. Aqui nesse meizinho, olha, vou colocar um pouquinho no branco aqui, ó, bem pouquinho. E é isso, essa é a aula de hoje. Essa flor, olha, aí, por que eu gosto de colocar essa fita crepe? Porque vocês vejam que eu não precisei me preocupar na hora de pintar e a hora que tira, ó, ela fica bem certinha, porque eu não posso que esse amarelo entrasse, eu não podia que esse amarelo entrasse aqui. Não podia, não posso. Não podia que ele entrasse aqui, porque essa flor é vermelha. Então, se eu entrasse aqui com esse amarelo, na hora de fazer a flor, ia ficar muito difícil de eu tirar. Então, é isso. A nossa aula de hoje era do sino. A flor, temos uma outra aula no canal. E até a próxima aula. Um beijo e vejo vocês.